Muito bem, de volta com direto ao ponto, sinalizações de temas e características dessas escolas, o modernismo fase 2, fase 3, para que você possa estudar e se preparar melhor para os vestibulares como a Unesp, o Enem, por exemplo. Vamos a alguns destaques importantes. Estes escritores são fundamentais para que se possa entender o modernismo de fase 2. Vejam, Carlos Drummond de Andrade, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Zé Lins do Rego, a própria Cecília Meirelles, até o Vinícius de Moraes, com seu poema Operário em Construção, representam essa fase 2, que é a fase de crítica social. Mas vamos voltar ao estúdio e ver mais características destes modernismos. Fala, professor. Pois bem, como você viu, história da literatura pretensiosa nesse direto ao ponto, os modernistas fases 2 e 3. Dado esse destaque desses escritores, Jorge Amado, Raquel, etc., fique sabendo que eles só produziram o que produziram, regionalismo, crítica social, por conta do contexto histórico de que vale a pena conhecer, que é o varguismo, que é a Segunda Guerra, a crise econômica pós 1929. Você sabe, modernismo brasileiro de fase 2 começa em 1930. Veja, alguma poesia, Carlos Drummond de Andrade. E também, um pouquinho antes, o processo de um manifesto regionalista Pernambuco, que envolveu também, dentre outros, o Gilberto Freire, enfim, que já indicava um caminho para a produção artística do final dos anos 1920. Oficialmente, para a literatura, é 1930, mas esse movimento ligado à necessidade de expor a realidade brasileira é um pouco anterior. Sabe-se disto, a Segunda Guerra, a Guerra Civil Espanhola, a crise econômica já dita da Bolsa de Valores pós-1929, etc., fora a questão política brasileira, isso tudo contribui para que pensadores, intelectuais, democratas, escritores, gente inteligente, fizesse então da arte um veículo, literatura especificamente, um veículo de resistência, um veículo de denúncia social. De novo, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Zé Cândido de Carvalho, Zé Lins do Rego, dentre outros, até o próprio Jorge de Lima, poeta ligado ao regionalismo, vão procurar expor em suas obras aquelas mazelas sociais conhecidas do país, como o coronelismo, a indústria da seca, os principais escritores citados aqui nordestinos. Érico Veríssimo, gaúcho, não fica atrás no quesito denúncia social. Um certo Capitão Rodrigo, Incidente em Antares, só para ficar em dois, vão revelar também essa necessidade de expor ao leitor o Brasil de fato. Então, essa fase, sabe-se que fisicamente, inclusive, custou caro a alguns escritores, como Jorge Amado, Graciliano, que foram presos, perseguidos, apanharam, sofreram fisicamente, porque escreviam. Né? Só para ficar nesses dois, Jorge Amado e Graciliano Ramos. Livros de Jorge Amado foram queimados no Pelourinho em 1937, 1938. Né? O próprio Graciliano esteve preso na Ilha Grande. Durante um bom tempo resultou no livro Memórias do Cárcere. Enfim, esse é um período importante por conta desses itens, para que você estude. Na sequência, direto ao ponto, Guimarães Rosa, anos 1950, anos 1960. Modernismo de fase 3. Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, João Cabral de Melo Neto. Dentre alguns outros, a poesia concreta, a tropicália. São movimentos artísticos, a poesia concreta mais do que a tropicália ligada à literatura de fato. A tropicália, um movimento mais amplo, mais cultural, envolvendo inclusive o trabalho de Hélio Oiticica, tropicália, né? Parangolé, aquela vestimenta, além da música e das novidades propostas por Caetano Gil, etc. Então, fase 3 é uma fase mais subjetiva, um pouco mais filosófica, com um gosto pelo trabalho com a linguagem. Não só no caso de Guimarães, como no caso da poesia concreta. Trabalhar com a linguagem mesmo, rever conceitos em relação a vocábulo, em relação à palavra no seu espaço. Guimarães Rosa é conhecido pelos seus neologismos, a sua prosa poética, que também trata do sertão.
A questão envolvendo Clarice Lispector expõe ao leitor a necessidade de acompanhar o fluxo de consciência de sua prosa densa, profunda, alegórica, bastante ligada ao eu, né? Mas sem ser sentimental, como se falou dentro do romantismo. Faça isso. Modernismos de fase 2 e 3 apresentam esses destaques, desde os regionalistas citados até Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles. Mais adiante no tempo, de modo mais contemporâneo, vale a pena debruçar-se sobre a obra de Ana Cristina César, Carolina Maria de Jesus, Paulo Leminski, Marcelo Paiva e, mais recentemente, Milton Ratum, Bernard Carvalho, Luisa Geisler, dentre outras. Peço esse favor, né? Peço essa licença. Nessa série direto ao ponto, a ideia é justamente ser sintético e ajudar quem estuda sozinho, quem quer complementar aquilo que não compreendeu. Não é possível fazer um painel amplo em alguns minutos de toda a história da literatura brasileira. Este então é o 9º vídeo da série direto ao ponto, envolvendo esses escritores que listei. Vale a pena conhecer e fazer uma pesquisa sobre os estilos dessas figuras. Então veja na descrição dos vídeos da série direto ao ponto outras indicações de estudo e de vídeos para que você possa se organizar e não ficar perdido na hora das avaliações. É isso, bom estudo, não deixe de curtir nosso canal. Obrigado.